E não foi fácil, porque você sabe que um atleta, quando ele levanta uma barra com 300 quilos, ele joga ela no chão. E não era possível fazer isso aqui em casa. Como os centros estavam todos fechados, ele teve que trazer tudo aqui para casa e ele começou essa luta de treinar, mas não podia quebrar a casa dele, então ele levantava uma barra de mais de 300, de 200, 300 quilos e controlava ali para não jogar no chão, né? Então isso foi comprometendo sim o corpo dele, foi sobrecarregando, o próprio ambiente de treinamento não era o mesmo, né? Não era a pista, e lá atrás já veio a hérnia. E com alguns paliativos, fortalecimento, conseguiu dar uma segurada nela. Mas aí ele teve uma outra crise em janeiro desse ano. O treinador dele já não estava mais aqui, tinha ido para Cuba, porque também teve isso, né? A esposa do treinador dele morreu no ano passado, aqui no Brasil. E nós conseguimos enviar só o corpo dela para Cuba, para a família poder enterrar, fazer cerimônia e tudo mais. E ele ficou aqui porque não tinha voo para ele ir. Então ele nem enterrou a esposa, o treinador dele. Então ele ficou aqui. E em dezembro, quando ele conseguiu ir para lá, ele ficou preso lá e não conseguiu sair do país. E aí o Darlan continuou treinando sozinho. Aí veio essa segunda crise de hérnia, em janeiro. E o Darlan foi tentando com medicação, fortalecimento, mas nada estava dando resultado. Ele não tinha mais força na perna, ele tinha dor, ele tomava medicação todos os dias, ele chorava. E ele chegou a pensar em desistir. Daí foi quando um dos médicos falou, vamos operar. Ele falou, como assim? Olimpíada. Mas ele tinha duas opções, ou não ir para a Olimpíada, porque a hérnia não ia deixar ele treinar, ou operar e tentar ir para a Olimpíada. E foi o que a gente optou da noite para o dia, praticamente, porque sábado o pessoal do Comitê Olímpico estava aqui na pista, sexta-feira o pessoal do comitê estava na pista, no sábado fomos para São Paulo conhecer o cirurgião, e na terça-feira ele já estava na mesa de cirurgia, dia 22 de fevereiro. E aí foram 6 semanas de recuperação, nós fomos para Pelotas para fazer recuperação numa clínica específica lá. No meio dessa recuperação, o irmão dele internou com Covid, com 80% do pulmão comprometido, o irmão dele é obeso, e os médicos acharam que ele não... disseram que ele não ia sobreviver, né? E o Darlan, desesperado, o único irmão, correu para visitar ele, né? Para dar um adeus, talvez. Mas aí chegou lá, 3 dias depois ele começou a responder à medicação, né? E nós voltamos para Pelotas. Só que tudo isso foi assim, não foi da noite para o dia. Foram 10 horas de viagem até Concórdia, que nós estávamos em Pelotas, pegamos o carro, fomos para Concórdia visitar o irmão dele, 10 horas viajando durante a madrugada. Ele foi visitar o irmão, passamos 2 dias e voltamos mais 10 horas para Pelotas para ele continuar o treinamento dele. Só aí ele já tinha perdido 5 dias, né? Aí quando ele retorna, ele testa positivo para Covid, a mãe dele já testou lá, contaminou ele, né? Não, contaminou de propósito, mas acabou que todo mundo estava nessa situação e ele foi contaminado também. Aí vieram os 14 dias dele, ele perdeu 10 quilos, ele ficou sem treinar, depois foi mais a viagem para voltar para São Paulo, nós voltamos de carro, mais 2 dias de viagem. Foi assim, praticamente 30 dias que ele ficou sem conseguir treinar, perdeu massa, perdeu foco, chegou a pensar em desistir. Aí nós tivemos que recorrer a uma clínica, né, para fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, psicanalista, tudo com ele, para ele poder chegar lá na Olimpíada. Então, assim, ele estar lá, ele é um campeão, porque ele não tinha condição nenhuma de estar ali. E ele conquistou o 4º lugar, ele não ficou em 4º lugar, ele conquistou esse lugar. Uau!